deixa eu ajeitar primeiro meu cabelo aqui. Isso tudo faz parte do making off, tá, gente? Cor de rosa, gente. Os caras do exército me vê desse jeito aqui. Brincadeira, aí não, complica. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a ética e a política em Aristóteles. Sobre a relação da ética com a política. Aristóteles, ele era tipicamente um pensador, um filósofo que nasceu na Macedônia. Aristóteles, desde cedo, ele foi encarregado de cuidar da educação de Alexandre Magno. Nós entendemos que quando nós falamos em Aristóteles, ele foi considerado no Ocidente como um pensador, um grande divisor de águas. Isto quer dizer que, enquanto divisor de águas, o Aristóteles ele foi um pensador singular, único, pelo menos ao meu ver. Quando eu digo que o Aristóteles foi singular, foi único ao meu ver e ao ver de grandes estudiosos, como por exemplo Ross, David Ross, o Aristóteles ele exerceu uma importância significativa, uma importância como nenhum outro exerceu na história do Ocidente. Isto por quê? Porque a partir do viés romano, a filosofia de Aristóteles, ela foi toda redimensionada, ou seja, o Aristóteles ele exerceu uma importância singular, ímpar, no que diz respeito à jurisprudência romana. Percebe que o Aristóteles, ele, enquanto pensador, ele teorizou sobre os mais variados assuntos que dizia respeito à polis. A polis, a cidade-estado, era para Aristóteles aquilo que para todo o grego, para todos os homens gregos livres, era considerado, ou seja, como a coisa mais importante. A polis era a coisa mais importante. De modo que tudo que dizia respeito à vida do homem grego dizia por quê? Porque a polis tinha como pano de fundo. Por que a polis tinha como pano de fundo? Porque era a polis quem determinava o ethos, ou seja, era a polis quem determinava a identidade do indivíduo. O indivíduo só era quem era dentro da polis. Fora da polis, ele perdia toda a sua dimensão normativa, ele perdia toda a sua dimensão do que era ser um ser humano. Percebe que o Aristóteles, ele, no que diz respeito à influência exercida por ele, Aristóteles, ele exerceu uma importância singular no pensamento de São Tomás de Aquino. Lá no século XII, no século XIII, com São Tomás de Aquino, o Aristóteles, ele foi cristianizado justamente pela escolástica através do viés de São Tomás de Aquino. E o resultado desta cristianização, São Tomás de Aquino escreve aquilo que é considerado como a sua obra máxima, que é a Suma Teológica. Nesta obra, Suma Teológica, o São Tomás de Aquino, ele dá todo um caráter teológico à filosofia de Aristóteles. E ao dar um caráter todo teológico à filosofia aristotélica, o São Tomás de Aquino, ele se apodera do quê? Daquilo que é considerado como um dos arcabouços principais do pensamento aristotélico, que é a metafísica. De modo que quando você lê toda a Suma Teológica, você vê que São Tomás de Aquino está falando ali sobre os atributos operativos, entitativos, divinos a partir do quê? A partir de uma cosmovisão aristotélica, ou seja, a partir de uma perspectiva metafísica de Aristóteles. Ou seja, ele pega todos aqueles universais de Aristóteles e atribui esses universais, associa esses universais a Deus, de modo que ele passa a provar, racionalmente a existência de Deus. E ao provar racionalmente a existência de Deus, nós temos aí uma relação
uma simbiose, nós temos uma relação muito grande, uma simbiose muito grande entre fé e razão. Dois polos que aparentemente são distintos, aliás, são distintos entre si, dois polos que aparentemente contrapõem-se um ao outro, né? Mas aparentemente, por quê? Porque a fé não aniquila a razão e nem a razão aniquila a fé. A fé precisa de um conteúdo racional e a razão precisa necessariamente, né, de um conteúdo fideísta, ou seja, a racionalidade, para se constituir enquanto racionalidade, ela precisa possuir uma natureza também metafísica. A razão também é uma razão metafísica, né? Metafísica no sentido de que nós sabemos que ela existe, porém não podemos provar empiricamente, né? Uma vez que o Aristóteles, do ponto de vista da epistemologia, era um empirista, nós não podemos provar empiricamente, laboratorialmente, experimentalmente a existência da razão. Sabemos que ela existe, que está operando, ela é operativa, porém nós não conseguimos corroborar, nós não conseguimos comprovar a sua existência empiricamente. Tá. Com relação ao Aristóteles, ele tinha sérias divergências do ponto de vista político do Alexandre, embora tenha sido professor de Alexandre. Por quê? Se por um lado o Alexandre, no que diz respeito ao seu processo de helenização, no que diz respeito ao seu processo de expansão e implantação da cultura grega aos ditos bárbaros, ao conquistar, ele fazia com que aqueles conquistados, ele fazia com que esses conquistados continuassem permanecendo livres, do jeito que eles eram. Por outro lado, o Aristóteles defendia, basicamente, apoiado na Constituição de Atenas, ele defendia piamente a escravidão. Por quê? Porque a Constituição de Atenas diz o seguinte, diz que ao conquistar, o conquistador ele tem o direito de transformar o conquistado em escravo. Como Aristóteles era um grande constitucionalista, né, como ele era do ponto de vista político, ele estava apoiado na ideia de Constituição, ou seja, ele dava valor excessivo e muito grande à questão do nomos, ou seja, a questão das leis. O Aristóteles ele apoiava a escravidão nesse sentido. E essa ideia de escravidão, apoiada por Aristóteles, ela entrou no fluxo sanguíneo do pensamento cristão, no pensamento romano, mas sobretudo do pensamento cristão. Por quê? Porque aqui na Idade Moderna, principalmente no Brasil, né, por ocasião da descoberta e posteriormente, né, com o avanço, com o desenvolvimento das colônias, quando começou no Brasil o comércio escravista, né, quando começou a chegar no Brasil, né, começaram a chegar no Brasil os primeiros negros, né, trazidos da África para trabalhar nos engenhos. Eles escravizavam por quê? Porque a cultura da época, a cultura portuguesa da época, influenciada justamente pelo tomismo, né, que através do viés de Aristóteles, né, essa cultura, ela dava vazão, ela apoiava diretamente a escravidão, Camila. Ela apoiava diretamente a escravidão. E isso aconteceu também, esse apoio, né, no que diz respeito ao protestantismo. Percebe que o protestantismo ele vem do catolicismo. E pelo fato dele vir do catolicismo, ele traz consigo algumas bagagens, né, do catolicismo. Como, por exemplo, né, a questão da escravidão. Nos Estados Unidos, por exemplo, a escravidão, né, era uma realidade, mas era uma realidade por quê? Porque lá era um país protestante. Os protestantes norte-americanos apoiavam a escravidão. Os protestantes aqui no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, mais especificamente a partir da segunda metade do século XIX,
lá nos engenhos apoiavam a escravidão, justamente influenciado, né, pelo catolicismo, que por sua vez foi influenciado pelo São Tomás de Aquino, que por sua vez foi influenciado pelo Aristóteles. Percebe que o que acontece aí é um influenciando o outro, mas nós temos como estopim quem? O próprio Aristóteles. Percebe a influência exercida por ele aqui no Brasil? Pois bem, a influência exercida por ele aqui no Brasil foi justamente nesse quesito, no tocante a essa questão da escravidão. Mas o Aristóteles, ele teorizou sobre tudo, mas principalmente sobre a política e sobre a ética. E ao teorizar sobre a política e sobre a ética, ao desenvolver toda uma filosofia sobre esses conceitos, ele vai entrelaçar a política com a ética. Ou seja, para o Aristóteles, a política e a ética, né, estavam unidas. Por quê? Porque eu não podia falar da eticidade da política e nem da politicidade da ética. Eu não podia separar esses dois conceitos. Esses dois conceitos estavam entrelaçados. Esses dois conceitos estavam em justa posição. Faziam parte da mesma textura, faziam parte da mesma trama. Bom, quando nós falamos em política e ética para o Aristóteles, nós temos que levar em consideração uma coisa, que a política e a ética para o Aristóteles não são dois conceitos, como eu acabei de falar, que estão separados, distintos. Eles estão unidos. Por que eles estão unidos? Porque para o Aristóteles, a política e a ética possuíam a mesma dimensão teleológica. Prestem atenção, esse termo teleológico é um termo, é uma expressão característica do pensamento aristotélico. Teleológico. Teleológico, vamos lá, gente. Teleológico. Teleológico. Ou seja, a ética e a política possuíam a mesma dimensão teleológica. O que seria essa dimensão teleológica? Dimensão teleológica para o Aristóteles significava dizer que tanto a ética quanto a política possuíam o quê? Possuía o mesmo fim ou a mesma finalidade. Tanto a política quanto a ética em Aristóteles possuem o mesmo fim, a mesma finalidade. Bom, que finalidade é essa? Que fim é esse? Bom, para Aristóteles, esse fim era a eudaimonia. Esse termo, eudaimonia, é outro termo técnico em Aristóteles, tá, gente? Eudaimonia, né? Essa palavra de origem grega significa tanto felicidade. Isso aqui eu vou cobrar, tá? Esse esqueminha significa também viver bem. Há um equívoco muito grande hoje para muitos, né, principalmente nesse mundo capitalista, consumista, onde o ter é mais importante que o ser, porque afinal de contas quem nada tem, nada é feliz quem vive bem. Isto é feliz aquele indivíduo que mora numa casa, num condomínio fechado, né, Dona Maria? É feliz aquele indivíduo que tem uma mulher bonita, né, para desfilar. Se ele gosta de mulher, vai saber, né? De repente nem gosta, mas ele quer mostrar para os outros, né, que tem uma mulher bonita, ele quer ostentar. Percebe que é feliz esse indivíduo, Fernanda?
ter uma mulher bonita para mostrar para os outros? Percebe que é feliz quem mora num condomínio fechado? Percebe que é feliz hoje, nesse mundo consumista, aquele indivíduo que tem uma conta bancária gorda no banco? Aquele indivíduo que tem uma conta rechonchuda, parruda, nada lhe faz falta, tudo que ele quer, o dinheiro que ele tem pode comprar. Esse indivíduo é feliz. Percebe que é feliz aquele indivíduo que tem uma boa cama para deitar. Percebe que é feliz aquele indivíduo, né, que tem uma família bonita, maravilhosa. Esse indivíduo é feliz. Nesse mundo que nós estamos, nesse país que nós estamos, nessa terra do bimbal, do frevo, do acarajé e do cocá com a pena de pavão, né? As pessoas, elas gostam muito de ostentar. Percebe que muitas vezes a pessoa não é feliz, mas ela busca, ou pelo menos demonstra uma felicidade que na realidade ela não tem. Muitas vezes ela demonstra uma felicidade que ela não tem. Percebe que hoje nós vivemos assim, numa sociedade em que as pessoas usam máscaras, as pessoas não se mostram, as pessoas não mostram a sua verdadeira cara. O que você vê na rua é apenas e tão somente um personagem. Ela sai de casa, coloca uma máscara ao sair de casa e vai, né? E vai transitar. Ela mostra para a sociedade uma coisa que na realidade ela não é. Por quê? Porque ela quer mostrar para a sociedade que ela é feliz. Mas ela é feliz por quê? Porque ela vive bem. Repito, ela é feliz porque ela vive bem. Ora as bolas, é isso que o Aristóteles está querendo dizer? É isso que o Aristóteles quer dizer? Que é feliz quem vive bem? É feliz quem tem uma boa casa? É feliz quem tem uma boa mulher? É isso que ele está querendo dizer? Claro que não. Embora o Aristóteles, lá no livro 2 da política, coloquem aí, gente, livro 2 da política, falar sobre a crematística, O que é a crematística em Aristóteles? A palavra grega aqui, crematística, vem do grego crema, que traduzido literalmente significa riqueza. Ou seja, embora lá no livro 2, né, da política, o Aristóteles falar, né, do acúmulo de riquezas, né, o Aristóteles não está dizendo que é feliz quem possui riquezas. Não. Então quem é feliz para o Aristóteles? Quem vive bem para o Aristóteles? Para o Aristóteles só é feliz e, portanto, passa a viver bem quem faz o reto uso da razão. Só é feliz para o Aristóteles quem faz o reto uso da razão. E aí? Para o Aristóteles, aquele indivíduo que faz o reto uso da razão, ele é um indivíduo virtuoso na polis. Virtuosidade para o Aristóteles não tem o mesmo sentido que para a sofística grega. Ou seja, para a sofística grega, o virtuoso, o indivíduo que havia atingido o grau de areté, o virtuoso para o Aristóteles era aquele indivíduo, para os sofistas, era aquele indivíduo que possuía uma capacidade para lidar com os assuntos relativos à polis. Já para o Aristóteles, o virtuoso, né, era aquele indivíduo que fazia
era aquele indivíduo que havia atingido a perfeição do ato propriamente humano. Isso era virtude para o Aristóteles. A virtude para o Aristóteles... Posso apagar aqui, gente, esse esquema? Peraí. Tá na gravação, Cris. Vai. Tá na gravação. O virtuoso do Aristóteles... Percebe que areté, gente. Areté. Para os sofistas. Areté. Para os sofistas, é isso que está aqui, gente, areté. Traduzido literalmente significa virtude. Para os sofistas, era capacitação para lidar com os assuntos relativos à polis. Esse era o conceito de virtude para os sofistas. Esse era o conceito de areté para os sofistas. Já para o Aristóteles, a virtude, ou seja, a areté, era a capacitação, era quando o cidadão atingia a perfeição do ato propriamente humano. Percebe que a mesma palavra, mas em bocas distintas, possui significados distintos, diferentes. Olha lá, capacitação, né, para lidar com os assuntos relativos à polis. Outra é quando o cidadão atingir a perfeição do seu ato propriamente humano. Tá, quando nós falamos em virtude para o Aristóteles, faz-se necessário que se entenda o seguinte, que virtude, ou seja, a areté para ele, era um termo genérico, ou seja, era um termo que ele era entendido, né, na sua universalidade, né? Porém, esse termo, mesmo entendido na sua universalidade, ou seja, era um termo genérico, ele possuía desdobramentos. Isto quer dizer que, em Aristóteles, né, Aristóteles distingue virtude de virtude. Ou seja, quando Aristóteles distingue virtude de virtude, para o Aristóteles há várias virtudes, mas dentre estas várias virtudes, há duas principais que nós precisamos entender, que nós precisamos conhecer. Dona Maria, a primeira virtude, anotem aí. Vou apagar aqui, gente. Quem copiou, copiou. Quem não copiou, só na próxima encarnação. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Ai, ai. Como disse Jack, o estripador, vamos por partes. A primeira virtude, dianoética. Pessoal, virtude dianoética. Prestem bastante atenção, gente. Prestem bastante atenção
no significado da palavra dianoética. A palavra dianoética é a junção de duas palavras gregas. Bem, dia, que traduzido literalmente significa através. Dia, tá? Estou transliterando aqui embaixo para vocês. Mas nous em Aristóteles significa razão. Nous, N-O-U-S, nous. Logo, virtude dianoética é aquela virtude que nasce, ou seja, ela tem a sua origem na razão. Ela tem a sua origem na razão. Se por um lado nós temos aí, de forma bastante simples, a virtude dianoética, e a próxima, a segunda, Dona Luísa, a segunda é a virtude ética. É a virtude ética. A palavra ética aqui também é uma palavra grega. A palavra ética vem do grego ethos, que traduzido literalmente significa comportamento. Logo, a virtude ética é a virtude que se manifesta na ação. Quem é o feliz para o Aristóteles? É o feliz aquele que faz o reto uso da razão. Mas para eu fazer o reto uso da razão, eu preciso submeter a minha ação ao crivo da razão. Percebe que quando eu submeto a minha ação à razão, ou seja, quando as minhas ações não são fruto das minhas paixões, mas quando as minhas ações são frutos da razão, aí sim, segundo Aristóteles, eu sou o quê? Eu sou um cidadão que atingiu a perfeição do ato propriamente humano. Logo, eu sou um cidadão virtuoso. Ou seja, o grau de virtuosidade acontece, entendeu? Justamente quando se dá isso, ou seja, quando eu submeto a minha ação ao crivo da razão. Por que isso? Simples, porque segundo Aristóteles, nós somos seres passionais. Somos. Não só Aristóteles afirmava que somos seres passionais. Todos os gregos afirmaram isso, somos seres passionais. Ou seja, nós somos o agente acrático. É isso que significa, né, a acrasia, né? É o ser que é acrasia, ou seja, é o ser passional. Esse é o agente acrático. Deixa eu transliterar aqui para vocês. Acrasia é o ser passional, ou seja, o agente acrático sou eu, é você, somos nós, ou seja, é o ser passional. É aquele ser que possui uma natureza, ele nasce com essa natureza passional. A questão é que a natureza passional pode levar o indivíduo à ruína quando ele não submete a sua ação à razão. Por quê? Porque a paixão
uma vez que somos seres passionais, a paixão em grego, que é o pathos, é traduzido literalmente por sofrimento. É traduzido literalmente por sofrimento. Esse é o significado da palavra paixão em grego, pathos, que traduzido literalmente significa sofrimento. Ou seja, o que o Aristóteles está afirmando aí? O que o Aristóteles está dizendo? Que esse indivíduo que sofre, é um indivíduo que é passional. Nós, por natureza, sofremos, porque por natureza nós agimos passionalmente. Nós temos essa inclinação, agir passionalmente. O problema é que quando nós agimos passionalmente, nós não nos tornamos cidadãos justos na polis. Quando agimos passionalmente, posso apagar aqui, pessoal? Posso apagar aqui? Quando agimos passionalmente, ou seja, a paixão torna impossível a justiça. A vida justa. Pessoal, para a aula de hoje, tá? Acabou? Música ambiente? Gente, por hoje, tá? Hoje foi a primeira parte, tá? Semana que vem será a segunda parte. Se você gostou da aula de hoje, deixa o seu likezinho abaixo aí, ative o sininho, faça os seus comentários e é nós na Fritos Playboys, em tudo no pendrive. Semana que vem, nesse mesmo bate-lugar aqui, segunda parte dessa aula.